Sermão para o primeiro domingo depois de Pentecostes. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 20. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande e terrível é o ensinamento que hoje nos propõe o Santo Evangelho, cristãos meus. Coloca-nos o Divino Mestre diante dos olhos o contraste de dois homens cujas sortes nesta vida e na eternidade foram inteiramente opostas. Um rico opulento que tudo possuía e um pobre mendigo chamado Lázaro que de tudo carecia. O mundo, que julga apenas pelas aparências exteriores, considerava o rico como feliz e o pobre como infeliz. Mas mudam-se as cenas com a morte e vemos o rico sepultado no inferno em meio a tormentos intoleráveis e o pobre levado pelos anjos ao seio de Abraão para gozar de uma felicidade eterna. Porque foi o rico condenado e o pobre salvo? Não foi o rico condenado por ser rico, mas pelo mau uso de suas riquezas, por sua soberba e por sua total falta de caridade para com o próximo. E não foi o pobre salvo meramente por ser pobre, mas por sua paciência, sua humildade e sua conformidade com a vontade de Deus em meio às suas penúrias. Este exemplo nos ensina quão enganosas são as felicidades da terra e quão terríveis são os juízos de Deus. Para que tireis o fruto devido desta parábola, dividirei este sermão em 2 pontos. Num primeiro ponto, consideraremos a cegueira e a culpa do rico na terra. No segundo ponto, consideraremos o seu castigo e a eternidade de suas penas no inferno. Ponto 1. O mau uso das riquezas e a dureza de coração. Diz o texto sagrado que esse homem era rico, vestia-se de púrpura e linho e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Não nos diz o Evangelho que ele tivesse roubado os bens alheios, nem que os tivesse adquirido por meios injustos. Sua culpa consistiu em que, tendo recebido de Deus a abundância, gastava-a inteiramente em seu luxo, em suas vaidades e em seus deleites, esquecendo-se dos pobres e de suas próprias obrigações religiosas. Havia também um mendigo chamado Lázaro, o qual, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E ninguém lhes dava, mas os cães vinham lamber-lhe as chagas. Oh, que extrema dureza de coração! O rico via diariamente aquela miséria, aquele homem à sua porta, mas seus olhos estavam cegos pela soberba e seu coração endurecido pela sensualidade. Não tinha uma palavra de consolo, nem uma esmola para aquele infeliz. Aprendei daqui, ó ricos do mundo, que as riquezas não vos foram dadas para que as gasteis na vaidade, no luxo ou nos prazeres da carne, mas para que sejais os dispensadores dos bens de Deus, socorrendo os necessitados. Deus vos pedirá uma conta rigorosa de cada moeda que gastastes em vossos caprichos, enquanto tantos membros de Cristo padeciam fome e nudez. A esmola não é uma mera generosidade, é uma obrigação de justiça e de caridade. O que nega o pão ao pobre
comete um pecado que clama ao céu por vingança. Olhai também para a figura de Lázaro. Sofria com paciência, sem murmurar contra a providência divina, sem invejar a opulência do rico. Aceitava as suas chagas e a sua fome como provações enviadas por Deus para purificar a sua alma. Esta paciência heróica é o que o tornou digno da coroa celestial. Passemos ao segundo ponto. A sentença divina e a eternidade das penas. Ora, sucedeu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. A morte, cristãos, iguala a todos e desfaz todas as ilusões e todas as distinções humanas. Acabaram-se para o rico os banquetes, as músicas, as vestes preciosas e as adulações de seus amigos. O seu corpo foi sepultado com pompa na terra, mas a sua alma foi sepultada no abismo dos infernos, e ali erguendo os olhos em meio aos tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamou então o rico, dizendo: Pater Abraham, miserere mei, Pai Abraão, compadece-se de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água, a fim de me refrescar a língua, porque sou atormentado nesta chama de uma sede terrível. Oh, que terrível mudança! Aquele que antes negava as migalhas de sua mesa, agora mendiga uma gota de água da ponta do dedo daquele mesmo pobre que ele desprezava. Mas qual foi a resposta de Abraão? Filho, recordare, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, pelo contrário, males. Agora, porém, ele é consolado e tu és atormentado. E acrescentou que havia entre eles um grande abismo que ninguém podia atravessar. Considerai a eternidade desta sentença. No inferno não há redenção, não há término para os sofrimentos, não há alívio para as chamas. O rico pediu então que Abraão enviasse Lázaro à casa de seu pai, onde tinha 5 irmãos, para que lhes desse testemunho, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormentos. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite algum dos mortos. Concluamos, caros cristãos, gravando profundamente em nossas almas esta terrível verdade. A nossa sorte na eternidade dependerá do uso que fizermos do tempo e dos bens que Deus nos concede nesta vida. Não espereis que venham mortos do outro mundo para vos avisar do perigo. Tendes a palavra de Deus, tende os ensinamentos da Santa Igreja, tendes os avisos de vossos pastores. Se não os ouvirdes, sereis igualmente condenados. Despertai, pois, se estáis adormecidos no pecado ou no amor desordenado às coisas da terra. Se tendes riquezas, usai-as com desapego e sede generosos com os necessitados. Se estais na pobreza ou no sofrimento, imitai a paciência de Lázaro, sabendo que os sofrimentos deste mundo são breves e que a recompensa no céu será eterna. Purificai vossas consciências e recorrei à misericórdia de Deus enquanto há tempo, para que, quando chegar a hora de vossa morte, não sejais sepultados no inferno com o rico Epulão, mas sim levados pelos
santos anjos, ao reino da glória, onde reina a Santíssima Trindade, por todos os séculos dos séculos.